Olá! Você sabia que neste exato momento que você está assistindo esse vídeo, a sua pressão arterial ela pode estar elevada e você não está sentindo nada? A Organização Mundial de Saúde estima-se que 1 bilhão de pessoas convivam com hipertensão e 50% delas não têm sintoma algum, descobrindo a hipertensão ou numa consulta de rotina ou quando o pior acontece, alguma complicação relacionada diretamente à hipertensão, seja uma complicação neurológica, um AVC, uma cardíaca, ou infarto ou insuficiência cardíaca, ou falência renal ou retinopatia hipertensiva, pode afetar até os olhos e a visão. Eu sou Plínio Barros, cardiologista da rede OneCare, e vou responder algumas perguntas que eu tenho recebido aqui. Bom, a primeira pergunta é: doutor, não sinto nada, posso parar o remédio de hipertensão? Não, a doença hipertensiva é uma doença crônica que a gente tem que tratar durante toda a vida. Raras exceções da gente retirar remédio. O que costuma acontecer é que usualmente a gente precisa ajustar dose, seja para mais, uma doença hipertensiva que evolui de uma forma mais agressiva no decorrer da vida, ou para menos, de acordo com algumas mudanças de estilo de vida, por exemplo, a perda de peso, o início de atividade física que ajuda a promover uma vasodilatação, um aumento da mobilidade vascular que ajuda a controlar a hipertensão. E a gente acaba reduzindo, em raros casos a gente consegue até suspender a medicação. Então, medicação, alterar dose ou suspender é com o médico que acompanha o próprio paciente e não de vontade própria ou no achômetro que a gente vê acontecendo aí pelo consultório às vezes. A segunda pergunta: dor na nuca é sempre sinal de pressão alta? Não, né? A gente recebe muitos pacientes no consultório com queixas de dor na nuca, medem a pressão, veem que a pressão está um pouco elevada e fazem essa relação direta. Na verdade, dor na nuca ela pode ser inclusive postural, né? Hoje a gente trabalha muito tempo sentado, em frente de telas ou o próprio celular, e a gente pode ter essa dor na região dorsal do pescoço, na região da nuca, relacionada à musculatura. As cefaleias tensionais, as dores de cabeça relacionadas por tensão, também costumam acontecer nessa região. E um agravante que faz gerar essa confusão, que existem fatores externos que alteram a pressão. A dor é uma delas. Então, quando a pessoa está com dor, é natural a pressão subir um pouco, né? Seja dor de cabeça, seja uma dor articular, seja uma dor abdominal. Isso influencia diretamente na pressão, assim como os distúrbios de ansiedade, o nervoso. Então, a obrigação do médico é definir o que é causa, o que é efeito. A pressão que está causando a dor de cabeça ou a dor de cabeça vem de uma outra causa que está levando a pressão. Então, o ideal é você procurar um médico para que essa diferenciação seja feita de uma forma mais correta. A próxima pergunta é: como medir a pressão do jeito certo em casa? É uma pergunta bastante importante. Por quê? A aferição da pressão de uma maneira errada pode fazer a gente tomar condutas erradas. Então, tanto para mais quanto para menos. Primeiro, o mistério que a gente precisa quebrar: medidor de pressão. Pode ser aquele medidor de pulso? Pode. Pode ser um medidor de braço? Também pode, desde que a gente faça a técnica certa. Então, como que é essa técnica certa? Se a gente tem um medidor de pulso, eu vou ter que sentar numa cadeira, ou qualquer medidor, eu vou ter que estar sentado numa cadeira, encostado, completamente com o tronco relaxado, pernas descruzadas, bexiga vazia. Quem fuma, pelo menos há 20 minutos a meia hora do último cigarro. Vou posicionar o medidor com o braço sobre uma mesa. Essa mesa tem que manter o braço no nível da região torácica, entre o punho e o cotovelo na mesma altura, para ficar mais ou menos nesta posição, com a musculatura toda do braço e ombro relaxada, e assim eu vou apertar o start do aparelho para começar a medir a pressão. O aparelho mais proximal, eu não preciso dessa necessidade de um apoio em cima de uma mesa. Eu posso deixar o braço relaxado junto ao corpo, né? E assim apertar o start. Agora, as orientações iniciais
de sentado, perna descruzada, encostado na cadeira e bexiga vazia é para qualquer forma de aferição pressórica. Detalhe, existem algumas pessoas, mulheres que fizeram mastectomia, a pressão tem que ser aferida no braço contralateral da cirurgia. Ou algum paciente que tem alguma doença arterial no braço, a gente tem que aferir a pressão arterial no outro braço, porque influencia nas medidas de pressão. Próxima pergunta: quem toma medicação de pressão pode fazer musculação? Não só pode, como deve. Qualquer tipo de atividade física, seja ela isométrica ou aeróbica, é bem-vinda. Claro que quando a gente fala de doença hipertensiva e musculação, nós não estamos falando de fisiculturismo, nós estamos falando de uma musculação leve, moderada intensidade, para uma melhora da sua saúde, para uma melhora do seu organismo, para você ter uma melhora funcional. O fisiculturismo é uma outra página, nesse momento não está relacionada a essa questão, mas sim, musculação, atividade física aeróbica, não só pode, como deve, faz parte do tratamento da doença hipertensiva. É como se na prescrição do médico tivesse item 1, atividade física, aeróbica ou musculação. Melhor se a gente conseguir associar as coisas. Você vai numa academia, faz lá 20, 30 minutos de musculação, 20, 30 minutos de atividade aeróbica. Essa junção é a melhor dos mundos para quem tem doença hipertensiva, para quem tem a hipertensão arterial. A próxima pergunta é: tenho pressão alta, será que posso exagerar nos exercícios ou preciso controlar o quanto eu faço? Essa é uma questão bastante interessante, porque exagerar no exercício é uma questão muito ampla. Vamos levar ao extremo. Quero exagerar no exercício. É o quê? Fazer uma maratona, por exemplo? Fazer uma prova de triatlon, por exemplo? Sim, pode. Claro que você tem que passar por uma avaliação cardiológica antes desses exageros, porque a doença hipertensiva, a hipertensão arterial, ela é um fator de risco extremamente importante para infarto e AVC. E qual que é a principal complicação do atleta de alta performance, que a gente tem medo? É a morte súbita relacionada à atividade física intensa. E a principal causa de morte súbita em atleta de alta performance é infarto e AVC nos atletas acima de 35 anos. Então, pode, desde que tenha um acompanhamento médico especializado para que faça isso com segurança. As pessoas irem aumentando gradativamente sem um acompanhamento médico, você está se expondo a um risco desnecessário, ao meu ver. A nossa próxima e última pergunta: tomar café pode aumentar a pressão? Bom, essa é uma excelente pergunta. Sabemos que cafeína é um estimulante. Todo estimulante aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca. A questão do café é a concentração. Se a gente pega alguns pré-treinos que têm alto índice de cafeína e outras substâncias associadas, sim, elas podem aumentar a pressão, elas podem aumentar a frequência cardíaca, elas aumentam a chance de arritmias cardíacas, aumentam a chance de alguma complicação cardiovascular, sem dúvida alguma. Ah, mas doutor, eu quero tomar o meu expressinho antes de ir para a academia. Claro que isso não tem influência. Você é hipertenso, controlado? Posso tomar o meu café expresso de manhã, o seu cafezinho da tarde, sem problema algum. A gente tem que ficar atento aos excessos. Então, café pode? Pode. De uma maneira moderada, sem problema algum. Utilizar como estimulante em excesso, tenha cautela. Você pode ter alguma complicação. A hipertensão, ela não surge do dia para a noite. A tendência com o nosso envelhecimento é que a nossa pressão arterial ela seja diferente de quando a gente tem 11, 12 anos de idade para quando a gente tem 80, porque os nossos vasos vão perdendo elasticidade, que é a capacidade de acomodação do volume. Claro que algumas pessoas vão chegar em níveis que a gente vai ter que tratar e outras não. A precocidade desse envelhecimento ou a precocidade da perda da capacidade dessa elasticidade vascular, ela pode surgir de uma forma mais precoce, quando a gente tem uma história familiar de hipertensão, pai e mãe. Então a gente pega as pessoas de sexo masculino, isso pode começar a surgir abaixo dos 40 anos. Quando a gente tem uma pessoa que é sedentária, que é obesa, a chance de ter a doença hipertensiva, a hipertensão arterial de uma forma mais precoce,
ela aumenta. Então, a hipertensão ela não surge do dia para a noite, ela vem se construindo frente a múltiplos fatores que influenciam. Então, o importante é o quê? A gente acompanhar desde cedo as pessoas que têm maior risco de evoluírem com hipertensão, porque como nós já falamos, ela é uma doença extremamente incidente, uma doença extremamente silenciosa, com complicações extremamente sérias. A hipertensão arterial, a gente tem que fazer uma busca ativa, a gente tem que procurar a hipertensão, porque se a gente esperar, a hipertensão ela vai achar a gente e vai trazer situações muito desagradáveis e que na grande maioria das vezes são complicações que não tem como a gente reverter. Então, procure o seu médico, procure e investigue se você tem hipertensão ou não e acompanhe.